Deus ama essa mãe de misericórdia, essa mãe que desejava a presença de cada um de nós nesta noite que Ele está em igreja. Ela nos escolheu, ela escolheu eu e você para estar aqui. Sinta essa paz que é emanada no nosso meio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa palavra para nós essa noite. Evangelho de João, capítulo 11. E são tantas as passagens onde vai falar dessa grande glória de Deus na nossa vida. E a palavra de João é a ressurreição de Lázaro. Lázaro caiu doente em Betânia, aonde estava Maria, a sua irmã, e sua irmã Marta. Maria era quem ungia o Senhor com óleo perfumado, que nem enxugava os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. A palavra, irmão, está nos dizendo aqui, narrando a história de uma família, onde Jesus entrou no coração dessa família. Lázaro se encontrava enfermo. Muitas vezes, irmão, o pecado, muitas vezes, ele nos provoca uma enfermidade no nosso coração. E muitas vezes o pecado coloca uma enfermidade no nosso coração, que nós não conseguimos mais nem vir à igreja. Nós não conseguimos mais vir ao grupo de oração. No 3, suas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Aqui eles vão mandar uma mensagem para Jesus. Jesus está pregando a palavra na sua vida pública, e quando eles percebem que eles veem o tamanho da gravidade da enfermidade de Lázaro, eles vão chamar Jesus. E de repente eu ou você podemos estar passando hoje pelo momento de enfermidade na nossa casa. E muitas vezes nós esquecemos, lógico, nós precisamos do médico que nos dá a receita, que nos dá o remédio. Mas muitas vezes, irmão, nós esquecemos de recorrer a esse Jesus que está no sacrário, que é o médico dos médicos. No 4, a essas palavras disse-lhes Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Mas tem por sua fidelidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Irmãos, através dessa enfermidade de Lázaro, aqui Jesus está dizendo que as pessoas iam ver o milagre que ele ia fazer na vida desse homem, para a glória dele acontecer na vida daquelas pessoas que estavam ali caminhando com ele. E essa mesma palavra, irmãos, vem nesta tarde falar também no nosso coração. Que nós também podemos experimentar essa palavra e experimentar essa grande glória de Deus na nossa vida. No 5, ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Aqui Jesus já tinha entrado na história da vida dessa família de 3 irmãos. Jesus conhecia essa família. No 6, mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há poucos os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Aqui os discípulos falaram para Jesus: mas Jesus, nós estávamos ali alguns dias atrás e aquele povo quis se apedrejar porque você estava pregando a palavra, porque você estava falando a verdade, você vai voltar lá?
Jesus, ele quer estar, irmão, nos lugares onde muitas vezes as pessoas já não têm mais esperança. Jesus, ele quer voltar em lugares onde muitas vezes nós não conseguimos mais enxergar a esperança. E muitas vezes em lugares de pecado, lugares de enfermidade. Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem caminha no dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Vocês estão vendo aqui Jesus dando uma lição para os discípulos. Jesus está falando para nós que nós precisamos caminhar aonde existe luz. Nós precisamos colocar os nossos pés aonde existe luz. Porque se nós formos caminhar na escuridão, nós podemos tropeçar, nós podemos cair, nós não vamos enxergar como nós estamos indo. Mas quando nós enxergamos o caminho, quando nós estamos andando nessa luz que é Jesus, essa luz que está ali no sagrado, aquela luz ali onde Jesus se encontra, é nessa luz que nós precisamos caminhar. No 11, depois dessas palavras, ele acrescentou: olha o que Jesus vai falar, irmãos. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Aqui Jesus está chamando Lázaro de amigo, porque ele conhecia esse irmão. Disseram-lhe aos seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sanar. Jesus, entretanto, falava da sua morte, mas eles pensavam que falava do sono como tal. Então Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Aqui Jesus sabia que Lázaro tinha morrido. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creais, mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Vocês já perceberam que muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, tem aquelas pessoas que vão tirando a motivação para o nosso coração. Não vai fazer isso que não vai dar certo. Não vai no grupo de jovem hoje. Para quem está no grupo de jovem? Fica em casa. Não vai na missa hoje. Para quem ir na igreja? Para quem devolver o dízimo? Aqui tinha um homem que caminhava com Jesus e pensava dessa forma. No 17. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte do seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Olha as palavras de Marta. Jesus, se você estivesse aqui, Jesus, o meu irmão não teria morrido. Muitas vezes, irmão, lá na nossa casa, se nós não levar Jesus para dentro da nossa casa, muitas vezes os da nossa família estão morrendo. As pessoas estão morrendo porque nós não estamos levando Jesus para elas. Olha aqui no bairro de vocês, quantos habitantes, quantos jovens tem aqui nesse bairro. Aonde que tem esse jovem hoje, no domingo à tarde, de repente, mergulhado no alcoolismo, mergulhado na droga,
derramado esse sangue porque não sabe se seu filho volta hoje à noite. Porque está faltando esse Jesus na nossa casa, esse Jesus que pode transformar a nossa vida, esse Jesus que pode transformar a nossa caminhada, esse Jesus que pode ressuscitar aqueles que estão mortos lá na nossa família. E muitas vezes, irmãos, nós temos como humano e condenar as pessoas. Ah, não, essa pessoa está na droga, está mal, não tem mais jeito, tem. Se nós acreditarmos em Jesus que pode ressuscitar um que morreu, que pode ressuscitar aqueles que estão vivendo também no vício e no pecado. Então nós precisamos, assim como Marta falou, Jesus, mas se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. E muitas vezes, se esse Jesus não estivesse lá na nossa casa, de repente, alguns da nossa família não tinham se perdido. Nós precisamos, para nós vermos essa glória de Deus se manifestar na nossa casa, na nossa vida, nós precisamos levar esse Jesus para a nossa casa. No 22, mas sei também, agora que tudo que pedires a Deus, Deus lhe concederá. Disse-lhe Jesus. Olha que Jesus vai responder-nos: teu irmão ressurgirá. Olha o que Marta vai responder. Respondeu Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus. Aqui Jesus vai dizer para Marta, dizendo para mim e para você essa noite: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Agora Jesus vai fazer uma pergunta para mim e para você. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Olha que palavra poderosa para nós nesta noite. Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras ela foi chamada sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: o Mestre está ali e te chama. Apenas ela ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao ver Marta levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Você já passou por uma situação da tua vida onde você perdeu uma pessoa querida e se chorou? Com certeza. As pessoas que a gente ama, que a gente acha que nunca vai perder na vida, que nós vamos perder. Ou seja, nós vamos entregar elas para Deus. E aqui Marta e Maria tinham ido ao túmulo restaurar a morte daquele irmão que eles tanto amavam, pois era uma família de 3 irmãos. Eu perdi a minha mãe no ano passado, dia 13 de setembro, e foi um amor muito grande para o meu coração. Mas era preciso o ciclo natural da vida. E como é triste hoje você chegar lá no túmulo, levar de repente umas flores, não poder mais abraçar aquela pessoa, não poder mais tocar, não poder mais sentir o seu calor, escutar a sua voz. Aqui Marta e Maria estão passando por isso. Mas Jesus estava vindo para mudar a história dessa família.
E Ele está vindo cantar a sua história nessa noite também, para que essa glória de Deus aconteça na nossa vida. Quando, porém, Maria chegou aonde Jesus estava e o viu, lançou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-lo chorar assim, como também todos os judeus que acompanhavam Jesus, ficou intensamente comovido em espírito e sob o impulso de profunda emoção. Perguntou-lhe: onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vim te ver. Jesus pôs-se a chorar. Irmãos, até Jesus sendo filho, verbo encarnado, ele também chorou, porque ele amava esse homem. Lázaro era amigo dele. Vocês imaginam quanto que Jesus, hoje, nesta noite, ele chora de alegria de nós estarmos aqui nessa igreja. Jesus tem chorado hoje de alegria de ver eu e você aqui ouvindo a palavra dele. Ele tem chorado de alegria. Ele tem chorado de alegria porque ele pode, através dessa palavra que está sendo pregada, entrar no meu e no seu coração. E nós podemos ver a glória dele acontecer na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Jesus pôs a chorar. Observaram, por isso, os judeus. Ele o amava. Aqui os judeus reconheciam o quanto que Jesus amava Lázaro. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos de nascença, fazer com que esses não morressem? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está ali. Respondeu Jesus: eu não te disse eu. Aqui está o tema da pregação desta noite, irmãos. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Aqui Jesus está dirigindo uma oração ao Pai, para que Deus faça um milagre através dele, ressuscite esse homem, para que aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele vissem o milagre acontecer e acreditassem em Jesus. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes ver o milagre acontecer na nossa vida para nós acreditarmos em Jesus. E muitas vezes nós queremos ver um milagre extraordinário. E muitas vezes nós esquecemos que nós vivemos um milagre todos os dias. Quando nós acordamos, quando nós respiramos, quando nós andamos, nós somos perfeitos, nós temos saúde, e aí Deus está realizando em nós um verdadeiro milagre. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligadas com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou-lhes então Jesus: desatai e deixai ir. Irmãos, nós ouvimos essa palavra de Deus esta noite, onde o Evangelho de João vai narrar essa história
uma história que foi um acontecimento que aconteceu na vida de Jesus. E agora nós estamos chegando ao final dessa história, onde Jesus vai tirar Lázaro do túmulo, ele vai falar: Lázaro, sai e vem para fora. E olha que interessante, Jesus, ele sendo Deus, sendo o Verbo encarnado, ele podia fazer assim e Lázaro aparecer ao lado dele. Mas não, irmãos. Jesus, ele vai ordenar que Lázaro saia dentro do túmulo, e vocês já devem ter assistido muitas vezes o filme de Jesus, e nós vamos ver no filme, e nós vamos também ver nas histórias dos santos, quando eles contam a vida mística dele, que Lázaro vai sair do túmulo porque ele está todo enfaixado, ele não consegue nem caminhar por causa das faixas, porque naquela época as pessoas quando morriam, elas eram enfaixadas por causa da lepra. E Lázaro, ele era um homem que tinha a lepra. Ele era uma pessoa que vivia no pecado. Então a lepra foi corrompendo o coração daquele homem, a carne daquele homem. Então ele foi ali colocado naquele túmulo, tudo enfaixado. E Jesus vai dizer para os judeus, para os seus discípulos: agora vocês vão lá e tirem as faixas de Lázaro. Irmãos, a renovação carismática, ela tem um núcleo que reza, e todos os grupos de oração onde vai ser pregada a palavra vai ser vivido o batismo do Espírito Santo de Deus. E também proclamado essa palavra, se vocês quiserem anotar e pegarem a palavra de vocês, Atos 4:12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Vocês vão ouvir essa palavra em todos os grupos de oração, porque em nenhum outro há salvação. Essa foi a palavra que foi dada para a renovação carismática trabalhar esse ano. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Irmãos, se quer ser salvo, se quer salvar a tua família, nós precisamos entender essa palavra. Não há em nenhuma outra salvação a não ser aqui na cruz de Jesus, debaixo da face da terra. Nós só vamos ver essa glória de Deus acontecer na nossa vida a partir do momento que nós entender que é Ele que nos salva. Não adianta eu vir aqui pregar a palavra, dizer que eu sei, que eu conheço a palavra. Eu não consigo fazer nada na vida de vocês, mas quando vocês abrem o coração para que essa palavra adentre o coração de vocês vão ser transformados pela graça da palavra de Deus. O Ministério de Música pode tocar. O Espírito Santo usa o instrumento, usa a voz deles para cantar, para abrir o caminho para essa glória de Deus acontecer na nossa vida. Mas a salvação está somente em Jesus.